Eu quero falar hoje sobre um assunto que é simbiose. Quem que sabe o que é simbiose? A gente vai ter aula hoje de ciência, é isso? Quem sabe hoje o que é simbiose? Dá para correr no celular? Dá? Pode falar, cara. Entre dois seres, amém? É uma interação num ambiente ou numa situação até de um dentro do outro, em que os seres interagem, vamos falar, em um modelo de simbiose, ninguém leva desvantagem com isso. Ou os dois têm vantagens com isso, amém? É uma relação harmônica. Por exemplo, tem relações de sociedades. Tá? Estou tentando trazer um contexto aqui para a gente imaginar como é que Deus cria as coisas, como é que Ele traz lógicas para as coisas. Então, abelhas elas criam uma sociedade, não cria? Só que elas têm papéis ali na sociedade. Tem a abelha rainha, tem os machos reprodutores, tem os soldados, tem os produtores de mel. Eu não sou um especialista, tá? Li um pouco sobre isso para entender, mas a gente sabe um pouquinho como funciona nesse canal. Tem mais alguma sociedade que um contribui com o outro que você lembra? Formigas. Formigas contribuem, elas interagem e trabalham. Então, isso é um tipo de sociedade, são colônias. Tem colônia que não tem divisão de trabalho. Todos fazem tudo. Todos sabem fazer tudo. Todos defendem, todos produzem, todos, depende do momento, eles saem protegendo ou fazendo casas e construindo seu ambiente de segurança, seu ecossistema. Tem uma palavra para esse tipo de relação que chama protocooperação. Protocooperação é mais. Os dois ganham. É um relacionamento entre duas pessoas, dois grupos, que eles se relacionando, os dois ganham. É bom isso? Ganha. Vou te dar um exemplo. Você já viu aquelas aves que ficam na boca do crocodilo limpando o dentinho dele? É legal? O que a gente pensa de cara? Já viu essa cena, não? O crocodilo abre a boca. Isso acontece bastante, tá? É comum. E aí a ave entra dentro da boca do crocodilo, esse tamanhozão assim, e fica lá, ela fica limpando o dentinho do crocodilo. Quem está ganhando? Os dois estão ganhando. Claro que ela está em risco, mas... E ele não come aquela ave, porque ele entende essa relação. Ele entende que amanhã o dente dele está sujo de novo. Tem uma outra relação muito interessante. Quem assistiu o Nemo? É Nemo que chama o filme? É Nemo. Procurando Nemo. Onde o Nemo morava? Numa anêmona. Você sabe que ela faz mal, né? Ela queima as pessoas se você pôr a mão ali e tal. Sabe a anêmona? Aquelas que ficam assim, tudo se mexendo. E o peixe palhaço, ele se relaciona com ela. E ele, por que ele fica ali? Para se proteger. Então, o peixe, que é muito sensível, ele acha um ambiente de proteção porque nenhum outro peixe quer encostar numa anêmona, porque se queima, e ele não. E qual é a vantagem da anêmona? Ele come por ali, então sobra comida para ela o tempo todo. Então, a relação ganha-ganha. Tem a relação do mutualismo. É uma relação em que é meio obrigatório que um sobreviva para o outro viver. Por exemplo, os fungos que dão numa raiz. Sabe aqueles fungos, por exemplo, cogumelos? Eles nascem por causa de um ambiente, principalmente em raízes de árvores, já viu isso? E ali ele depende. Se essa raiz morrer, ele morre. A raiz depende dele? Não, mas ele depende da raiz. Tem gente que vai chamar isso de parasitismo ou vampirismo, em algumas relações até humanas, que é alguém só sugar o do outro, só sugar, só aproveitar. É uma relação em que, às vezes, as pessoas entram em ambientes e elas querem só aproveitar do ambiente. Quando é que a gente vê isso? Por exemplo, as pessoas vão na praia, aí todo mundo foi embora. Como é que fica a praia normalmente? Suja. Sim ou não, gente? Não tem ninguém, não vai passar fora do Brasil, não fica com vergonha. Fica tudo sujo, gente.
Aí a praia está toda suja, aquela bagunça, num geral, claro que não é todo lugar que é assim, mas quase todo lugar é assim. Então a praia fica suja. A rua às vezes fica suja, as pessoas usam as ruas e jogam lixo na rua. Os esgotos entopem, por quê? Porque a gente joga lixo. Porque a gente está tendo uma relação com o ambiente, ou com a sociedade, ou com o governo, ou com a União, com o país, está tendo vantagem, esquece os impostos agora, tá bom? Mas a gente está só prejudicando aquele ambiente. Às vezes, a gente vai numa floresta e a gente tira tudo que pode de lá. Eu até assisti um filme uma vez, com uma pessoa traz uma pedra de um lugar, de um ambiente que não podia trazer essa pedra e a vida dele começa a dar errado. Então estava escrito lá, não pode tirar as pedras desse lugar. E a pessoa tira, aí que ela tira mesmo, porque é um troféu, não é? Em quem que ela está pensando? Nela. Amém? Tá boa a aula de ciência, não? Aí vem o comensalismo. Por exemplo, um ganha, o outro para o outro é neutro. Tem um animal, um peixe que chama rêmora, ele fica debaixo do tubarão. Você já viu ele assim? Ele fica comendo os restos do tubarão ali, as secreções, essas coisas, ele fica só ali. Não faz diferença nenhuma para o tubarão. Tem gente que tem situações em que a gente vive assim também. Aproveitando de uma situação que as pessoas não são prejudicadas. E aí, às vezes, fala assim, mas não estou fazendo mal nenhum. Já ouviu isso? Mas não estou fazendo mal nenhum. Qual é a relação, se a gente pensar nos ensinamentos de Jesus, que seria a mais adequada entre a sociedade? A primeira, ganha-ganha. A segunda, ganha-perde. A terceira, ganha e não faz diferença. A primeira, ganha-ganha. Parece que a gente está aqui, usufruindo das coisas que Deus criou, usufruindo do plano dele, e a gente vai consumir, comer, morrer, e tudo bem, não vai fazer mais diferença. Não é assim que tem que funcionar. Não é assim que a Bíblia nos ensina. E por isso, muitas vezes, a gente não tem adquirido, recebido, acessado tudo que Deus tem para nós. O que eu estou tentando te dizer aqui? Estou tentando te dizer que a Bíblia fala assim, não vos conformeis com esse mundo. Não é porque as pessoas levam vantagens, passam a perna nas outras, não se preocupam com os outros. Quero chegar nesse ponto. Aqueles dois você esquece, mas eu tenho que me preocupar com os outros. É essa que é a mente de Cristo. Eu tenho que me preocupar com o próximo. Eu tenho que me preocupar com quem está do meu lado aqui nessa sala. Você sabe alguma coisa sobre a pessoa que está do seu lado que não veio com você? Tem alguém? Quem é a outra pessoa? Você sabe o que dela? Tem gente que sabe bastante. Que bom. Eu quero que você pense um pouco nisso. Por quê? Porque a gente não entra nessa sala pensando na gente. A gente não pode entrar num ecossistema pensando em ser uma rêmora. Vou consumir tudo que tipo desse tubarão e daqui a pouco deu 9 horas, o pastor falou amém e eu vou embora. Eu também não posso só ganhar. E se a igreja der errado, porque faltou um dinheiro, porque faltou um trabalho, porque faltou gente, e a igreja acabou, e tudo bem, acabou, agora eu parto para outra coisa. Faz sentido isso para você? Então, que tipo de relação que eu devo ter com a igreja? O que a igreja, o que eu posso afetar a igreja? Então, num ambiente de simbiose, imagina uma célula. Existem células que elas entram dentro dessa primeira célula, células diferentes. Por exemplo, você vai ver isso nos vegetais. O vegetal é verde porque uma outra célula verde entrou na célula do vegetal e ele se transformou em verde. É a clorofila. Por quê? Porque quando ela entra dentro dessa célula maior, ela afeta a célula maior. E ela é afetada pela célula hospedeira. Está entendendo? É mais ou menos quando a gente entra na igreja. A gente entra
E quando entra, deixa eu só explicar da célula de novo. Quando entra, para entrar, ela é envolvida numa membrana. É como se ela fosse revestida na imagem da primeira. É como se ela fosse afetada fisicamente também. O funcionamento dela agora é afetado pela primeira, porque ela entrou ali. E a segunda também é afetada. Porque as duas. E elas interagem. E se uma se alimenta bem, a outra vive bem. Se essa se fortalece, ela fortalece a outra. Está levando isso para a sua vida? Legal. O que quer dizer simbiose? No grego, o sim, vem do grego, tá? Quer dizer junto. Biose, vida. Viver junto. Deus fala muito sobre união, como é bom e agradável que o meu povo, né? Como é quando vocês forem um. Já ouviram esse texto? Tem até movimentos no Brasil, quando formos um. Para nós sermos um, vocês concordam que nós vamos nos afetar? Sim ou não? Que nós vamos afetar os nossos jeitos, nossas informações, nós vamos trocar pensamentos, conhecimentos e gostos, nós vamos começar a trocar práticas, rotinas. E que para eu viver junto e viver bem, vocês que falaram, o melhor modelo é o ganha-ganha, mais. Então, se você tivesse de entrar hoje aqui de novo, você sair e entrar novamente, falasse assim, eu vou pensar assim, o que eu posso fazer por esse povo? Talvez você não tenha pensado, e é normal, às vezes a gente esquece. Se você fizesse isso, eu vou ajudar essas pessoas a serem melhores. O que elas estão precisando, que tem em mim, que eles precisam? O que eu posso contribuir? Eu não estou falando de dinheiro, tá bom? Porque de repente parece que é um apelo, não estou fazendo apelo financeiro. O que você pode contribuir para uma comunidade? Quando eu faço esse movimento, fica difícil de eu até trocar de igreja. Porque eu começo a entender que muito do resultado da igreja que eu convivo depende de mim, do quanto eu contribuo. Do quanto eu participo, do quanto eu sou intencional e do quanto eu entendo a identidade desse grupo. Porque qualquer efeito que eu causar aqui de mudança fora do padrão desse ambiente, eu transformo a nossa relação em não harmônica. Aí eu não tenho realmente uma simbiose real de ganha-ganha, de equilíbrio. Faz sentido? Sim ou não? Vocês estão aí? Isso vale para a igreja, amém? Para o que mais isso vale? Para a família? Vale? Para a sua empresa? Para a sua escola? Então eu cheguei na sala de aula, como um agente do reino. O que eu carrego? O reino de Deus. Você sabia que você carrega o reino de Deus? Então você chega na sua escola com o reino de Deus dentro de você. O que você tem para dar então? Reino de Deus. Fala para o seu vizinho, reino de Deus. Então eu chego lá e vou dar reino de Deus. Eu cheguei na empresa que eu trabalho, ou que eu sou dono, ou que eu dirijo, seja lá o que for, eu tenho para dar reino de Deus. E o reino de Deus, quando a gente dá reino de Deus, a gente dá o quê? Me dá uns 2, 3 exemplos do que é dar reino de Deus. É ler a Bíblia? É cantar uma música bonita? É vestir uma roupa de crente? É o que então? Me dá exemplo. O que é dar algo do reino de Deus que está dentro de mim? Ó que show isso. Ajudar, respeitar, mesmo com a palavra. O que mais foi falado aqui? O que mais que justiça? É ser justo. Ser justo é o quê, gente? Tomar posição. Quem não toma posição, eu quero estabelecer isso entre a gente. Quem não toma posição não é justo. Faz sentido?
Não é justo, porque ou você é injusto, ou você é justo. Não tem morno. Amém? Mas volta lá. Então eu cheguei lá na empresa que eu trabalho, eu chego lá amanhã, tenho reunião, 9 horas eu já estou trabalhando. Eu posso levar conhecimento administrativo, estratégico, posso levar conhecimento de marketing, posso levar um monte de conhecimento. A empresa é beneficiada. Show! Mas eu posso levar algo mais. Posso levar reino. Eu posso levar milagres? Eu posso levar uma atmosfera diferente? Eu posso abençoar aqueles que me perseguem? Eu posso, além de perdoar, é só trovão, gente. Posso, além de perdoar, dar para as pessoas as coisas? Hoje a gente estava estudando isso, e é super importante que a gente resgate isso. Dar é mais que perdoar. Guarda isso. Da gente tem que ser cobrado isso, a gente precisa cobrar da gente. Quando não é justo, quando eu tenho que perdoar uma pessoa, faz diferente. Dá a posição para a pessoa, dá a condição para a pessoa. Faz ela ser aquilo que talvez não fosse justo naquele momento. Mas você está perdoando, não está? Então, atitudes de perdão não é só interna. Vai lá e abençoa a pessoa. Quando a gente faz isso, gente, na real, a gente quebra um monte de principado. A gente quebra a ação do inferno, porque muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, talvez com um ou com dois deve ter acontecido. A gente perdoa alguém que fez mal para a gente vai embora e fica ruminando aquilo. Sim ou não? E a gente conta para os outros. Ô Vitor, sabe aquele que eu vou te contar assim. Não, eu perdoei, vou te falar real, mas vou te falar. Se acontecer de novo. Então, para a gente não cair nessa cilada, a gente vai e dá. Eu estou falando de ambientes e de relação com os ambientes. A nossa simbiose, o que nós temos para dar, para contribuir com a sociedade. Seja família, você deu exemplo, sua empresa, seu relacionamento conjugal. Relacionamento com o filho, com o pai. O que você tem para dar? Responde para você, o que você tem para dar? Eu estou esperando. A gente está destruindo muita coisa no planeta. A gente tem ouvido notícias que são fake news, beleza, mas a gente está destruindo muita coisa. O Rio Tietê, eu passo no Rio Tietê toda semana, várias vezes ali. Parece que as pessoas não se incomodam mais. É o rio mais visto do Brasil. Eu acho, né? Deve ser. E a gente não está incomodado, que é uma vergonha aquilo. E que o Japão já mandou dinheiro para despoluir aquele rio. O dinheiro eu não sei onde foi parar, mas o rio está lá ainda. Qual é a relação do brasileiro com esse rio? Do governo com a natureza, com o planeta? Qual é? Que tipo daquelas três? É só de sugar, não é? Não tem ganha-ganha. Eu estou pensando em destruir. Abre sua Bíblia em Gênesis 1, 25. Vamos ler só um pedacinho desse versículo. Só o finalzinho diz assim: e viu Deus que era bom. Deus descreve, a Bíblia descreve, Moisés relata que relata uma série de ações de Deus, de criações de Deus. E chega ali uma das últimas criações e ele vê que tudo é muito bom. Você imagina o cara fazer um projeto, tudo lindo e é tudo muito bom. Para que ele quer fazer aquilo? Que aquilo tenha um bom uso e se perpetue, não é? Que seja algo perene, que essas coisas que eu estou criando é para o próximo, para os meus filhos. Não é assim que você faz? Estou criando uma empresa, estou criando uma ideia, sei lá. Estou criando para ser algo de vida longa. E Deus viu que aquilo era bom. Para Deus criar uma coisa e falar que é bom, será que era bom mesmo, gente? Claro que era, muito bom. Quando Deus cria toda a terra, todo o planeta e fala que é muito bom, na sequência ele cria o homem e a mulher. A Gra mandou eu falar que tinha mulher também, tá, gente?
Então ele cria o homem e a mulher. E fala algo para eles. Vocês estão aí? Verso 27 a 31. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e... As mulheres estão fracas hoje, né? Homem e mulher. Os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar. Até aqui só. Já já a gente continua. Deus cria, vê que é muito bom e fala assim para o homem, aí cria o homem e a mulher e fala o que para eles? Sabe essa coisa muito boa que eu criei? Cuida. Domine. Sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move na terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, vos servos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todos os répteis da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o sexto dia. Amém? O que Deus ofereceu para o homem? O que é, vamos usar os termos que ele trouxe lá. Sujeitai-a, dominai-a, a terra e tudo que tem nela. Que ele falou tudo, não falou? Você vai pegar a terra, tudo que tem nela, sujeitar ela e dominar. Se a gente pegar um pensamento rápido, a gente já vai falar, vai lá e explora, no sentido negativo. Mas quando a gente busca o original, é a palavra radar, que é governar de forma administrativa. Fazer com que isso se multiplique, cresça, se desenvolva e seja melhor ainda. Porque é para isso que alguém administra algo, não é? Vou administrar uma empresa. Para quê? Para ela ser melhor. Ela não pode ficar estática, ela tem que crescer. Vou administrar as finanças. É para ser melhor do que eu estou vivendo agora. Vou administrar a terra. É para quê? Para ser melhor. Qual é o plano de Deus, então? Que vocês façam que a terra seja melhor. Qual é o tipo de relação que Deus estabeleceu nossa com a terra? De governo. De simbiose ganha-ganha. De provocar na terra um efeito. Que ela seja melhor. Pastor, isso não é bíblico. Está falando só de dominar e governar. Então abre sua Bíblia agora em Romanos 8. E a gente vai passar a se preocupar um pouquinho sobre quem tem o governo da terra. E por que está tendo tanta discussão sobre queimada na Amazônia? Por que há tanto interesse nisso, geopolítico? A gente usa uma desculpa climática, mas o interesse é geopolítico. Financeiro. Você está em Romanos 8, verso 19, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Em Gênesis 1, Deus fala assim, governem. Adão e Eva caíram, não caíram? Perderam o governo. Você sabe a história, não sabe? Da maçã, não tem maçã, mas tem da maçã? Hã? Coco? Vixe. Adão e Eva receberam o quê? O homem e a mulher receberam o quê? O governo sobre a terra. Fazer a terra ser melhor. E agora, eles perdem esse governo. Quem assumiu o governo? Pensa aí, depois você me conta. Passado muito tempo, Jesus aparece, começa a restaurar todas as coisas. E restaurar todas as coisas é restaurar a posição da justiça, que é o homem assumir de novo o governo que era dele. Para isso ele precisa ser um homem justo. Por isso que ele fala assim, toda a criação, ou a natureza criada, depende da sua versão, aguarda com grande expectativa
que os filhos maduros, é a tradução original desse texto, os filhos maduros sejam revelados. O que é revelado? Revelado é a mesma palavra de Apocalipse. É abrir a cortina. Sabe o teatro? A palavra Apocalipse quer dizer isso. Abrir a cortina. Abrir esse telão. Quando abre a cortina, a gente vê os atores, não vê? As pessoas que vão operar. E lá no Apocalipse fica a dica. Você pode fazer parte do Apocalipse sentado, assistindo, ou ser uma das pessoas que vai operar. Isso fica para uma pregação futura. Você pode escolher qual é o seu papel no Apocalipse, por isso que chama Apocalipse, ou revelação. Então, toda a natureza aguarda, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Alguém sujeitou a terra à futilidade, ao consumo, à exploração da terra simplesmente. E Deus falou assim, não, o plano que eu tenho para vocês é que vocês sejam justos e administrem a terra da maneira que ela foi criada. Tem gente que está falando assim, pastor, por que você está preocupado com isso? Nós vamos tudo para o céu. Cara, sim, morre, vai. Estou falando na real, a gente não pode ter plano para morrer, gente. Se você morrer, você vai para o céu, eu acredito. Mas eu não posso fazer plano para isso. Você não está planejando isso, né? Ó. Calma, Pedrão, eu vou convencer eles. Eles vão esperar mais uns dias. Ele está aí. Então toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, dos filhos justos. Dos filhos que realmente estão entendendo a justiça de Deus, que fala assim, cara, esse rio não pode ser assim, essa rua não pode ser assim, o meu jardim não pode ser assim, a minha casa não pode ser assim, os meus filhos não podem, a minha relação com a minha esposa, com o meu marido, não pode. Porque eu fui estabelecido na justiça de Deus, Jesus me resgatou para essa posição. Você sabia que você foi justificado? Foi justificado, está no passado já o verbo. Foi, ele já te deu isso na condição. Você não tinha como pagar, eu não tinha jeito. A gente estava fora. E ele falou, não, estou trazendo, eu pago o preço, estou trazendo vocês de volta. Mas, por favor, toda a criação aguarda a manifestação de vocês. Vocês não podem ir para o culto e simplesmente esperar. Vocês não podem ir para a casa de vocês, orar e ficar esperando o milagre. Mexe as perninhas. Faça alguma coisa. Façam diferente. Amém? Tudo está aguardando. A gente não pode ser um povo apático. Perguntas básicas. Pedro afetou a igreja? Pedro era complicadão. Quem que sabe a história de Pedro? Pedro era complicado ou não? Super. Aí o cara, ele afeta a igreja de alguma forma? Afeta. Pedro amadurece. Ele afeta mais ainda a igreja? Maduro? Muito mais. Gente, desculpa, tem um monte de coisa que a gente fala que foi Pedro que falou. Até hoje, 2000 anos depois. O cara falou, nós estamos repetindo aqui 2000 anos depois. Teve efeito ou não teve? E quando a gente é transformado pela transformação que aconteceu através de Jesus na vida de Pedro, é a mesma transformação. É a mesma que ressuscitou Jesus. É esse o poder que opera hoje. É esse o poder que fala assim, dá para restaurar todas as coisas, porque os anjos declaram que veem a terra cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E a terra cheia da glória de Deus não quer dizer rio poluído. Não quer dizer lares destruídos. Não quer dizer casamento falido. Amém? Quer dizer cidades restauradas. E eu estou te convidando para isso. A gente tem sido afetado pelo ambiente. Sabia disso? A gente é afetado pelo ambiente. Chris Vallotton explica assim. Você conhece termostato? Termostato é um aparelhinho, não sei explicar direito, mas sei como é que ele funciona. Ele aquece, ele muda a temperatura das coisas. Aumenta, é isso? Então ele altera a temperatura de um ambiente. Então eu vou lá, mexo no termostato, não é assim? Na geladeira, por exemplo, e aí ele muda a temperatura daquele ambiente que ele estabeleceu. E o termômetro, o que ele faz?
Ele se adapta à temperatura e ele mostra que temperatura que é. A gente deveria ser termostato ou termômetro? Termostato. Eu devo chegar na minha empresa amanhã, termômetro, tipo assim, essa crise aí, choveu, não vai vender nada amanhã. Não tem gente que fala isso? Choveu, tá chovendo, não vai vender nada. Às vezes o dono chega na empresa e fala, gente, não vai vender nada, chovendo, né? Ou ninguém vai vender nada. Hoje segunda-feira, ninguém compra na segunda-feira. Segunda-feira, eu vou contar um negócio para vocês, eu aprendi com meu pai. Eu era representante comercial. E aí meu pai falava assim, filho, uma das coisas que você mais precisa aprender para você ter estratégia de venda, sai na segunda-feira muito cedo. Então segunda-feira, muito cedo, eu saía. E era o meu melhor dia de venda na semana. Por quê? Todos os representantes, e eu estou falando de calçado pelo menos, tá? Eles saem na terça-feira, porque segunda é dia de relatório. E eu passava nos clientes, não tinha um representante. Eu não concorria com ninguém, eu não pegava fila, e o cara não tinha tirado 2, 3 pedidos no dia já. Quem tirava o pedidão? Eu. Na terça-feira eu estava concorrendo, então eu saía, não tinha concorrentes na segunda. Então eu poderia ter me adaptado à cultura dos representantes, mas o povo de Deus não foi chamado para se adaptar à cultura da terra. O povo de Deus não foi chamado para se adaptar à crise, aos rompimentos conjugais, à doença. Nós não fomos chamados para nos adaptar à doença. Gente, câncer está aí, então a gente tem... a gente vai ficar doente um dia, né? Gente... Cadê o trovão, Pedrão? Vamos mandar. É muito sério. Nossa mente aceita o fracasso muitas vezes. Nós somos chamados para ser os restauradores da terra. Não é só da sua empresa. Não é só da sua carreira. E as crises vêm, as dificuldades vêm. E eu estou tranquilo porque Ele está comigo. Você pode dizer isso? Eu posso passar pelo vale da sombra da morte e Ele está comigo. O presidente errado assume, ele está comigo. Falar em presidente, Bolsonaro vai passar por outra cirurgia, esteja orando. Nossa obrigação é orar pelos nossos presidentes. Tá bem? Eu senti um incômodo sobre isso. Então, separe um tempo e ore pelo seu governo. É o que a Bíblia diz. Mas não votei. Ore pelo seu governo. Dá aquele que você acha que não deve dar. Amém? Quantos graus um ser humano tem? 36 na média, tá bom? Aproximadamente 36 graus. Quantos graus tem o ambiente? Você está dentro do shopping, ar-condicionado, 22 graus. Temperatura está seu corpo? 36. Vou arredondar, tá? 36 para todo mundo. A gente não deveria ser afetado pelo ambiente fisicamente e baixar para 22 graus, que é a temperatura do shopping? Não é lógico? Se você pegar esse copo e colocar lá, ele não vai baixar? Uma água, não vai tudo baixar pela temperatura do ambiente? Por que a gente não é afetado dessa forma? Por que a gente continua com 36 graus? Sabe como eu gosto de chamar isso? Favor de Deus. Favor de Deus opera mesmo a gente não entendendo. Ele sabe assim, se eu não operar em algumas coisas, vocês congelam ou cozinham. Vocês vão entrar em ambientes mais quentes, cozinham mais frio, congelam. Então ele nos estabeleceu em condição de manter uma temperatura. Porque lembra que Deus criou tudo e era bom? Deus pensou nisso também. Preciso manter esse povo numa temperatura independente. O meu povo, a criação, obra-prima que eu criei, ela funciona independente do que estiver acontecendo em volta. Porque o meu favor opera nele. E eu quero contar uma história para a gente ir para o final. Abra sua Bíblia em Isaías 46, 9 e 10, que vai falar sobre favor de Deus na vida daqueles que decidem amadurecer como filhos. Decidem tomar a posição de justiça do reino. Porque a Bíblia diz vai abrindo aí, em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas que vocês procuram são acrescentadas. Então, alinhe a sua justiça, suas obras, sua busca com aquilo que eu busco, com o plano que eu estabeleci, e as coisinhas que vocês estão buscando, elas vêm de brinde. 46, verso 9.
Isaías, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Galera, poucas vezes a Bíblia vai te falar para lembrar das coisas do antigamente. São poucas. Geralmente ele vai falar, presta atenção no que eu estou falando para frente. Mas nesse texto ele está falando assim, presta atenção, lembra do que aconteceu na antiguidade. Que eu sou Deus, e não há outro Deus. Repete isso. Não há outro Deus. Repete de novo. Assunto encerrado, tá bom? Assunto encerrado? Não há outro Deus. Esquece o diabo, ele não é Deus. Só existe um Deus. Não há outro semelhante a mim. Não há ninguém que pode fazer o que eu faço, ele está falando. Ninguém igual a mim. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Que eu anuncio o fim desde o princípio. Desde quando começou lá, sabe, o Gênesis 1 que a gente leu? Eu estava dizendo para vocês como vai terminar. Você lembra que eu estabeleci um padrão de justiça lá no começo? Ele vai terminar assim. Eu sei que vai acontecer um monte de coisa, barulho, distrações, ataques, guerras, rumores de guerras, doenças, um monte de coisa que os inimigos de vocês vão fazer. Mas eu estou dizendo para você como vai terminar. Como sua vida termina. Como a terra termina. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho ou o meu plano será firme e farei toda minha vontade. O meu plano, o plano que eu estabeleci, eu não vou simplesmente falar assim, diabo, deu errado, fica com o plano aí, faz o que você quer, e eu vou arrumar outro plano. É tão louco isso que ele fala assim, eu sou Deus, não há outro. Eu estabeleci um plano e não tem ninguém que muda. Ah, mas o diabo não é nada, não há outro como eu. Não tem ninguém que pode fazer o que eu faço. Eu anuncio desde o princípio que vai acontecer. Que tipo de esperança tem que estar dentro da gente sobre o meu futuro? É o tipo de esperança das profecias que já foram dadas para a minha vida. É o tipo de esperança que ele deu para a igreja dele. Ele deu plano de fracasso para a igreja dele, gente? Ele deu plano de decadência para a igreja? Não. É um plano cada vez melhor, cada vez mais adornada, cada vez mais valiosa, cada vez mais desejada por ele. Cada vez mais próxima dele, cada vez mais relacional com o Espírito Santo. Praticamente um com o Espírito Santo, falando assim, vem Jesus. O Espírito e a noiva dizendo, vem Jesus. O que eu estou te trazendo? Nós entramos numa excitação de cumprimento de um monte de profecia. Nessa terra, nessa geração. A gente está terminando uma estação de muito conflito, termina agora no fim do mês de setembro. Começa um ano novo de Deus, estabelecido biblicamente. Tem um monte de coisa para falar para vocês. Mas o mais importante é, Ele tem planos grandes para você. E o plano dele vai acontecer. O meu conselho, o meu plano subsistirá e farei toda a minha vontade. O propósito dele, desde a eternidade passada, vai acontecer. Você sabe qual que é o propósito dele, não? Esse texto mostra a intenção dele. Esse texto mostra quem ele é. Não há outro igual a mim. Não há outro. Eu vejo às vezes a gente super preocupado com um monte de outros barulhentos aí. Mas ele está falando, não, se preocupa comigo, não há outro, olha para mim. A referência sou eu. Não se preocupe com os barulhos. Não se distraia, não se deixe enganar. Estou citando a Bíblia. Virá um monte de coisa, e cristos e profetas, virá um monte.
Enganarão a muitos, porque eles vão ficar distraídos com as coisas e não vão entender e buscar qual era o plano inicial, e é ele que vai acontecer. Então a relação que eu tenho que ter com a igreja é de, igreja, eu preciso intencionalmente te estimular a se desenvolver. Domingo eu estou na igreja, não sei se essas expressões estão erradas, mas vamos usar essa que a gente entende fácil. Domingo eu vou para a igreja para estimular a igreja. O que você precisa, igreja? Qual é o meu papel aqui dentro? Qual é a simbiose que eu tenho que ter com você? O que você precisa de interagir harmonicamente comigo? Porque existem dons em mim que a igreja não tem. Existem habilidades, recursos, palavras que estão em mim, que estão em você, que eu não tenho e que eu preciso. E essa relação harmônica vai criando um fruto do Espírito, que se chama amor, que se chama paciência, que se chama longanimidade, benignidade. A gente não cria isso sozinho, a gente cria isso no processo, relacionando, vivendo o ambiente da igreja. Alguns de vocês querem ser grandes na igreja, como muitos dos apóstolos queriam. Você quer ser grande? Só tem uma coisa que define se você vai ser grande. Só tem uma coisa que vai provocar o seu crescimento dentro da igreja. São os testes. Jesus passou pelos testes. Tem muita coisa que você tem chamado de diabo. Eu te digo, são os seus testes. E quando você passa por um teste, chega na igreja e fala, eu passei por um teste, tem um testemunho para você. Você entregou valor para a igreja. Pessoas são estimuladas pela sua vitória, pela sua luta, e elas também podem vencer. Porque você passou a ser uma autoridade naquela área. Pastor, mas você não sabe da minha luta, do meu sofrimento, do que eu fui abandonado, do que eu fui traído, eu fui roubado. Eu sei que Deus é maior que tudo isso e não há outro como Ele. Eu sei que se eu busco o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas. Eu sei que, como Jó, que perdeu tudo, Deus vem dar o dobro. Que Deus gosta de dar uma brincada às vezes com a gente. Faz assim, toma o dobro. Leva mais. E Ele está aqui. Eu preparei uma mensagem para você que ia começar agora. Mas nós vamos terminar aqui. Eu quero te convidar para falar com Ele agora. Fica de pé.